Dentro de uma disciplina ou módulo, quando os alunos estiverem aqui presentes, existe uma maneira da gente ver como é que o aluno está progredindo, se ele está cumprindo com as atividades. Então, existe um relatório que eu vou só mostrar a tela aqui antes de explicar. É esse relatório aqui. Então, aqui vai aparecer o nome dos alunos e aqui vai aparecer as atividades. Veja que aqui tem uma página, aí o nome, né? Tem um fórum, tem uma tarefa, né? Tem outra página, outro fórum, tarefa e assim vai, né? Pode ter questionário, tem também um livro e assim por diante. Então aqui você tem as caixinhas dizendo que foram cumpridas certas coisas, certos critérios para cada um desses elementos aqui. Então, como é que a gente configura esses critérios? Como é que a gente diz que uma página tem critério para ser completa por um aluno? Como é que a gente diz que um fórum tem, uma tarefa tem, assim por diante? Então, é na hora que a gente coloca, idealmente, na hora que a gente coloca ou duplica uma atividade ou recurso. Então vamos dar uma olhada como é que faz. Então, sempre que a gente for adicionar uma atividade ou recurso, a gente vai se deparar com a configuração da conclusão dessa atividade. Então, por exemplo, vou clicar aqui, né, a gente vai escolher qualquer um dessas atividades, qualquer um desses recursos, eles vão sempre apresentar um critério qualquer para definir se a conclusão foi realizada ou não. Então, o aluno ele vai ter isso automático ou não, ele pode fazer isso manualmente. Então, toda vida que a gente for adicionar qualquer coisa aqui, por exemplo, uma página. Se eu adicionar uma página, clicar em adicionar, eu vou só mostrar, não vou nem configurar nada, vou só mostrar lá embaixo, conclusão de atividades no curso. Então, para uma página web, faz sentido os estudantes marcarem manualmente a atividade como concluída? Normalmente, não. Então a gente tem que mudar isso aqui para mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Então, por exemplo, quais são as condições? A única condição possível é essa: o estudante deve visualizar esta atividade para concluí-la. Então a gente deixa isso aqui e a gente normalmente não mexe com essa data, a não ser que você tenha um motivo pedagógico muito importante para dizer que determinada data é o limite para ele concluir e ele não poder concluir, por exemplo, um pouco depois. Então, a gente pode salvar e seguir. Eu só estou mostrando aqui que a página tem essa possibilidade. Eu vou voltar, eu vou cancelar, não vou colocar a página aqui nesse momento. Vou adicionar outra coisa. Vou adicionar, por exemplo, um rótulo. Um rótulo, vou adicionar o rótulo. Pode ser só um rótulo banal que está dividindo, né, um bloco, alguma coisa assim no meio, e não tem repercussão nenhuma na conclusão das atividades. Então lá, esse rótulo, eu vou lá na conclusão das atividades e esses eu vou não indicar a conclusão de atividade, para não ter necessidade nenhuma, né? Não tem critério nenhum, é só um rótulo. Não tem repercussão do progresso do aluno. Não tem repercussão. Então aqui o rótulo normalmente eu deixo aqui, não indicando conclusão da atividade, certo? Se fosse outro, vamos para outra coisa agora. Vamos para agora para uma atividade tipo fórum. Então, se eu adicionar um fórum, ele vai ter várias opções de configuração, mas lá embaixo sempre vai ter a conclusão de atividades do curso. Então, aqui no fórum, aí você vai escolher primeiro mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas, e na hora que você coloca isso, as opções são várias aqui para o fórum. Né? O fórum você pode dizer que o estudante tem que visualizar, você pode dizer que ele requer uma nota. Nesse caso aqui, eu vou deixar não obrigatória. O estudante precisa abrir e responder um tópico de discussão. Então, isso é a configuração padrão. Já vem marcado, já vem marcado. E aqui, esse requer discussões ou réplicas, vem desmarcado. Né? E a data também. Então, assim, essas duas são mais do que suficientes. E você vai e salva. Então, cada atividade, vou cancelar aqui, cada atividade precisa de um critério de conclusão. Ou ela não entra com nenhum critério de conclusão porque não faz sentido como um rótulo, certo? Então todas essas aqui têm critérios de conclusão que devem ser configurados. Você pode dizer que não entra também. E só no final é que vai ter aquela grande planilha mostrando as atividades ou recursos e os alunos se concluíram ou não. A planilha é essa aqui. Isso aqui é só um exemplo, né? Apareceria então os alunos, as atividades e se isso foi concluído ou não, tá certo? Então essa é a constituição básica do acompanhamento de conclusão de uma atividade. E como é que o aluno ele vê que ele está concluindo? Uma das formas, né, pela barra de progresso, ele já aparece aqui os itens, e quando ele entra nos blocos, ele vai ter aqui visualmente também se o item foi concluído ou não. Então você tem, por exemplo, um rótulo, isso aqui é um rótulo que não tem nenhuma bolinha aqui, nenhum chequezinho, nenhum Vzinho, dizendo se ele concluiu. Por quê? Porque esse rótulo ele não tem critério para conclusão. Não faz sentido ele ter
fazer parte do progresso, né? Ele é só um rótulo. Mas a página tem critérios, né? Os fóruns têm critérios, né? A postagem tem critérios, e esses itens não foram completados, por exemplo, por mim. Né? Por isso que não está verdinho aqui, mas o aluno ele vai vendo isso verdinho e vai completando os itens, além de ter a barrinha de progresso também visual aqui, mostrando os itens que estão completos ou não. Isso só vai crescer na configuração de um módulo ou disciplina a partir da configuração das conclusões das atividades. Então, cada atividade ou recurso exige uma conclusão, porque aí você vai dizer se, primeiro, se entra ou não, e se entra, quais são os critérios que vocês viram que cada atividade ou recurso vai ser diferente um do outro, a depender do contexto.